fácil saber perder, difícil é saber ganhar. Põe a cabeça no lugar, é fácil saber perder, difícil é saber ganhar. É fácil saber perder, difícil é saber ganhar. É fácil saber perder, difícil é saber ganhar. Olá, estamos começando o Painel Univale aí com Alto Astral aí com a Gianna Serve, assim que a gente vai encerrar também o Painel Univale de hoje com música. A Gianna Serve que ganhou aí menção honrosa no prêmio Melhores da Música Brasileira com o disco Casa, não é isso, Gianna? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns. Como é que você recebeu esse prêmio? Pô, Meri, primeiro uma surpresa, porque assim, a gente, com trabalho independente, a gente está aqui no sul do Brasil, já as coisas já são mais complicadas, né? E a gente pela produtora, que é a Café Maestro, que a gente está trabalhando com ele já tem um tempo, a gente manda para tudo que é lugar o trabalho. Vai que, né? Aquela história, a gente não pode deixar de anunciar que o trabalho existe. E você manda, mas é claro, você cria expectativa de rolar, mas você sempre fica com o pé atrás porque, veja, melhor da música brasileira, a gente está no Brasil inteiro, que tem muita coisa boa rolando, né? Você não sabe nem o ponto de vista de quem está ouvindo e nem se o teu disco está à altura daquilo que você, né, gostaria, enfim. E aí, de repente, você recebe uma menção honrosa de um cara que ouviu 1.200, acho que foram 1.256 discos, é muita coisa. E é uma menção, enfim, um prêmio muito sério. O cara ouve mesmo, ele avalia mesmo, e as pessoas que tiverem interesse, dá uma olhada, inclusive tem na internet toda a lista de todos os discos que foram avaliados, e aí, quando a gente se vê lá no meio de peixe graúdo, né, de gente grande, você pensa, uau, né, bacana, a gente está no caminho certo, né, Então, putz, foi uma satisfação gigante, foi maravilhoso. Você tocou num ponto importante, né, que fazer música assim no sul do Brasil, fora daquele eixo tradicional que a gente já sabe, né, que é Rio-São Paulo, né, isso. Mas mesmo assim, como é que é isso? É uma escolha, né, você tá aqui é uma escolha, claro, a gente poderia botar tudo, a mala nas costas e vamos embora. Mas aí você tem outras coisas que pesam, você tem família, você tem aqui qualidade de vida, é uma escolha de estar aqui, né? Você tem o seu trabalho, o seu meio. E é interessante porque, como essa coisa de festival de música, a gente acaba tendo contato com muita gente que vem de fora também, que está pessoas que estão nesses grandes eixos, as pessoas dizem que, no final das contas, acaba sendo mais complicado, às vezes, você estar lá, por também ter uma gama de pessoas maior fazendo a mesma coisa, né? A disputa, não é uma disputa, mas assim, você conseguir um lugar ao sol às vezes é mais complicado. A quantidade é maior. Mas né? É claro que a visibilidade, quando você consegue, é maior também. E aí a gente acaba usando outros meios de divulgar, porque, por exemplo, a internet, ela não tem fronteira, ela não tem cidade, estado, país, né? A gente sabe do nosso disco tocando fora daqui também, gente que mora nos Estados Unidos e leva, gente que mora na Itália e leva, e compartilha, e leva embora. Então, assim, tem esse lado de que a probabilidade de alguém grande te ver é menor, porque você está aqui, né? Mas existe essa outra possibilidade de você também divulgar e fazer coisas bacanas aqui, possíveis. O estúdio é perto, o acesso é mais fácil, enfim. Acho que dentro da balança, a minha escolha de estar aqui, acho que eu prefiro. Por enquanto, aqui tá bom. Hoje é até bem mais fácil, né? Naquele tempo de Elis Regina e Maria Bethânia que tivesse se deslocar para o Rio de Janeiro, porque realmente as grandes gravadoras estavam lá. Não tinha essa cultura das gravadoras independentes também, verdade. Né? Hoje em dia você tem os home studios, né? Você compra uma placa de áudio de 2, 3 canais, as pessoas gravam em casa. Aliás, tem vários discos feitos dessa forma e bons discos, né? Então, hoje em dia, a facilidade tecnológica viabilizou isso. É claro que isso acabou também gerando uma enxurrada de trabalhos, né? Enxurrada de coisas boas e coisas ruins. E aí a gente tem um outro lado que que pesa contra quem está trabalhando sério, enfim, porque as pessoas estão recebendo muita informação toda hora, todo tempo. Então a gente vê pela gente, assim, outro dia eu recebi um WhatsApp, sei lá o que era, e o vídeo tinha uns 3 minutos.
E eu tava, nossa, não acaba mais. E na hora eu me peguei e falei, caraca, eu não tenho mais paciência de assistir um vídeo de 3 minutos, não é possível, né? A informação, ela tá muito rápida. Maçante, às vezes. Exatamente, você não aguenta mais. Então, por mais que a gente também use as redes sociais e use tudo, mas assim, talvez a gente até tenha que mudar a maneira de fazer, publicar coisas mais breves para as pessoas de fato clicarem e verem, porque assim, da mesma forma que eu penso assim, no cara que é meu desconhecido, por exemplo, ele recebe de repente um link meu, ele recebe também um link do, sei lá, do Coldplay, ele recebe um link do YouTube, ele vai optar pelas bandas mais tradicionais, mais conhecidas, e vai assistir talvez o cara, de repente, isso faz com que também as pessoas não estejam muito abertas ou não estejam muito pacientes para o que é novo. Você tem a gama de gente que está buscando o que é novo, que de repente já está de saco cheio do que está rolando nessa coisa de mídia, que se repete, nada se renova, mas também você tem esse lado de que nem todo mundo tem essa paciência, né? De ir lá e assistir uma possibilidade. Enfim, está tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu não sei se você tem essa sensação. Sim. A gente tem... É tudo ao mesmo tempo agora, a gente está o tempo todo pá. Então, assim, as pessoas estão mais impacientes, enfim, né? Querem informações mais rápidas, mas tem sempre muita gente consumindo coisas novas mesmo, né? Fora desse tradicional também, né? Isso que é interessante. Isso é legal. A todo instante você tem pessoas novas curtindo a página, a gente tem a fanpage, por exemplo, que pode ser um termômetro aí, né? Usando a palavra... para substituir, mas assim, pode ser ali uma balança que te diz, não, beleza, a todo momento tem 2, 3, 10 pessoas curtiram, quer dizer, a gente, é um trabalho de formiguinha, assim, mas bacana, é isso, eu acho que a gente tem consciência disso, isso não é uma surpresa, isso não é uma frustração, a gente tem consciência de que o nosso trabalho é um trabalho independente, que não tem uma grande gravadora fazendo a distribuição dele é feita via internet, as pessoas acessam ou compram via internet, aqui em Itajaí até tem ali no centro, na Banca Eureka, é o lugar que comercializa o nosso trabalho, mas assim, é uma loja, você não tem uma grande gravadora distribuindo. Mas, por outro lado, você tem essa coisa, esse trabalho de um indica para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. E acho que a gente tem crescido, assim, a gente tem percebido isso, que a cada trabalho, esse trabalho do Casa, por exemplo, ele é um trabalho que eu já percebo ele mais maduro e com um público mais conciso do que o anterior, né, que foi o Cirandinha. Então, beleza, a gente fez o Cirandinha, acho que foi o primeiro trabalho que tinha uma certa personalidade, sair do cover, né, para ir para um trabalho de personalidade. Daí veio o Casa com outras coisas, com outra proposta, de repente até com um repertório mais maduro. E você vê que, tem um público já se formando, isso é muito legal, né? Você vê que tem algumas pessoas que saem de casa para assistir aquele show, que você não está lá por acaso e o cara parou, né? Isso é muito legal, você ter alguém que se mobiliza para ir te ver tocar, isso é a recompensa de todo o trabalho que é feito, né? Totalmente. Agora, como é que é feita a produção de um disco? Você havia falado anteriormente, assim, que às vezes a produção leva em torno de 1 ano e meio trabalhando nisso. Como é que é feito isso, Giana? Então, tem várias maneiras de fazer. O Casa, por exemplo, a gente fez ele de uma maneira diferente do que a gente fez o Cirandinho. O Cirandinho a gente gravou ele no estúdio dos moldes tradicionais. Então, o primeiro de tudo é a escolha do repertório. Você começa a ouvir milhares de coisas e eu, por exemplo, que ainda estou muito engatinhando como compositor, então eu gravo bastante coisas de outros compositores. Então, o meu primeiro momento é esse, eu ouvir e que preciso identificar, às vezes não é que a música é ruim, é que a música tem que bater como se fosse eu que tivesse feito, a música tem que dizer o que eu gostaria de dizer, então você começa por aí. O segundo momento é você estabelecer a pré-produção dele, que seria assim, qual é a instrumentação que vai em cada música, qual é a banda que vai te acompanhar. E isso tudo leva tempo, porque é um processo de pesquisa, um processo de experimentação. E aí, no caso, a gente fez o contrário, a gente ensaiou primeiro para depois ir gravar ao vivo no estúdio. Ele foi todo gravado ao vivo. A gente gravou ele num dia. Então as pessoas, mas o disco foi gravado num dia. Não é isso. A preparação dele, para você gravar um disco num dia, tem que estar muito bem ensaiado, porque, imagina, volta, fulano errou, volta, não dá para ser, né? Então você tem que estar com tudo muito corretamente, todas as entradas, todo momento do solo, onde é que volta, onde é que para, todo mundo tem que estar muito bem alinhado, né? E não só na questão da forma, mas também na questão das dinâmicas. Agora a música cresce, agora a música alivia e tal, enfim. Então a gente levou 16 horas de gravação, foi uma pauleirada. A gente filmou a gravação, por isso que ele é um CD e um DVD, né?
E a gente filmou a gravação de um disco. Então, quem quiser conhecer esse processo até de gravação desse disco, tá lá, sem maquiar, sem nada. Onde é que ficou o cara da guitarra, onde é que ficou o cara da bateria, para não vazar, para não... Então, foi um trabalho bem interessante. Mas antes disso, muitos ensaios, meses de ensaio e de preparação e tal. Que tem que fazer esse trabalho de logística, porque realmente Total. A hora do estúdio também é cara, né? Também na é realidade. cara a hora do estúdio e também existe um cansaço físico, não adianta você ficar cozinhando o cara lá um tempão e não rende, não rende. E aí existe um desgaste físico, né? E aí tem toda uma logística também dos músicos, de poder, dos ensaios, etc, etc. E depois que está tudo gravado, tem todo o processo de masterização, de mixagem das canções, e depois disso a prensagem da bolachinha, dos encartes. Então, quem pega um disco, às vezes, não tem noção do tempo que isso leva. A gente lançou em 2015, mas a gente está trabalhando ele desde 2013, né? Então, quer dizer, é um trabalho bastante... É um trabalho de formiguinha mesmo. Exatamente. É super gratificante, porque você tem um resultado muito legal e é muito bacana. Depois, quando as pessoas começam a ter acesso, aquele trabalho para você já... Todo o trabalho já foi feito, agora é você colher os louros, diríamos assim, né? Exatamente. Pois é, então vamos ouvir, pra gente ir pro break. Pro break, vamos ouvir lá. O que você vai... Essa chama-se Mobilete, é uma música minha que tá nesse disco Casa. Legal. Casa, apartamento, kitnet, aonde você mora. Faz tempo que eu espero esse momento todo lado de fora. E quero entrar pra te contar o quanto esperei. Não vai falar nem caçoar do jeito que achei, pra te mostrar que o gosto bom do teu beijo ainda tá em mim, e que teu cheiro impregnou na minha pele, me deixando bem. De carro, bicicleta ou mobilete eu te levo agora, pra longe ou pra qualquer lugar que eu possa te amar sem hora. Pra terminar, descomportar, casar com você, me dá teu ar pra eu respirar. E só peguei o violão e o trem das mãos e fui fazer o meu samba. Tava todo mundo lá e só faltava o Ernesto chegar. Até o Joca saiu da maloca pra acompanhar, mas a Tereza não quis nem botar a mesa pra não se incomodar. De repente ali juntou tanta gente que nós não demos mais jeito. Deu barulho e confusão que até o João saiu de fino de lá. Ainda roubaram a mulher do Cavico, foi pra acabar. Rapaziada ficou bem indignada e começou a gritar: sou bamba do samba e um bom sujeito, tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Sou bamba do samba e um bom sujeito, tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Sou bamba do samba e um bom sujeito, tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Sou bamba do samba e um bom sujeito, tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Bacana, voltamos aqui com o painel Univale. Hoje a nossa convidada é Giana Servi, que ganhou o prêmio de honra ao mérito, o prêmio de melhores da música brasileira, um prêmio super importante que projeta os talentos também aqui da terra para todo o Brasil, né, Giana? É isso aí, foi maravilhoso. Você falou no primeiro bloco, né, de como é a produção de um disco. Eu até estava falando para você no intervalo que é como eu edito uma matéria assim, não quero desperdiçar nada. Às vezes é muito difícil para a gente selecionar, né? E como é que você seleciona? Assim, às vezes é um parceiro seu, um envolvimento emocional bastante grande e desperdiçar aquela música, deixar um pouquinho de lado. Isso é difícil? É difícil, é sempre difícil, né? Porque às vezes até é difícil, porque às vezes você quer gravar a música dele. Pô, tu queria gravar uma música dele, né? E às vezes não é o momento, às vezes a música que ele te mandou não é o momento que você está vivendo. A gente estava falando disso no intervalo mesmo, que eu acho que a seleção das coisas, tudo na verdade, né? O olhar da gente, ele está sempre direcionado para aquilo que nos interessa naquele momento, né? Outro dia alguém estava me falando assim, você já reparou quando você quer trocar o carro e aí você já escolheu o modelo do carro, como você vê aquele carro na rua, aí você pensa, puta, mas como tem esse carro? Não é que tem muito daquele carro, é porque teu olhar está voltado para aquilo, naquele momento, para aquele teu interesse, né? Então,
os interesses da gente de tempos em tempos, na verdade, diariamente vão mudando, mas interesses maiores vão mudando de tempos em tempos. Então, eu acho que você te atrai mais as canções ou as letras que estão mais direcionadas para aquilo que você está vivendo naquela situação. Um tipo de vida, às vezes uma paixão, às vezes uma fossa que você passou, alguma coisa. Até quando a gente vai ouvir as músicas no rádio, tem coisas que naquele momento, puta, isso aqui não estou me identificando agora. Então, para gravar também acontece isso, né? Às vezes você está mais focado num tipo de repertório. Não significa que a música é ruim, não é isso, não tem nada a ver. Até porque, graças a Deus, a gente tem muitos compositores muito bons e as músicas que eu recebo realmente são muito boas. Mas é isso, né? Às vezes você escolhe em detrimento de algum interesse daquele momento. Talvez até de uma maneira inconsciente. Talvez não, acho que é de uma maneira inconsciente. Você não... estou buscando uma música que fale disso. Aquela música falou de alguma coisa que, putz, claro, é isso, eu quero cantar isso. Uhum. Porque o intérprete tem isso, né? O intérprete, ele está interpretando, a palavra intérprete vem disso, né? De você decodificar, interpretar, de você deixar aquilo claro para quem está ouvindo, aquilo que você está falando. Então, eu quero falar isso também. O cara já falou, mas eu quero falar. De repente você fala de uma outra forma, de um outro jeito, mas é o jeito que você encarou. E o jeito que você absorveu aquela canção é o jeito que o teu público também vai absorver, porque ele está recebendo da sua boca, né? Na sua leitura, na sua linguagem, né? Então, mas acontece essa coisa de deixar algumas coisas de fora que você não gostaria. Uma vez eu vi uma entrevista da Maria Bethânia, que ela falou assim que o que ela mais ouve nas músicas, nas canções, é a palavra amor, na realidade. O amor, assim, ele é um combustível, vai motivando para a composição também? Eu acho que é. Eu acho que ele é o cara, né, da vida. Porque no final das contas, a gente vive em busca disso, né, de encontrar o amor, não necessariamente o amor por uma pessoa, o amor por um estilo de vida ou por sei lá, pelas coisas, por aquilo que te motiva, né? Às vezes a gente está apaixonado naquele momento pelo nosso trabalho e você está focado naquilo. É alguma coisa que te mobiliza. O amor é esse sentimento que você quer estar próximo daquilo por quem você ama, pelo que ou pelo quem você ama. Pode ser uma cidade, muita gente já compôs por uma cidade. Para o Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Mas eu acho que é o sentimento maior que move o ser humano. Com certeza. Eu acho que a maioria das canções falam de amor mesmo, né? Você falou em compositores, assim. Você grava compositores aqui da região, assim. Quem são, assim, então, esses talentos aqui da região? No Casa, eu não quero esquecer de ninguém, mas no Casa a gente gravou música do Elvis Pauli e da Cibele Cristina, que são compositores daqui. A gente gravou músicas do François Muleca, que é de Floripa, que tem um trabalho maravilhoso. Uma música do Silvio Mansani e do Rafael Calegari, que são de Florianópolis também, que compõem lindamente. Música do Ricardo Pauletti, que é músico do disco também, e do V. Domingos. Do Edu Krieger. O Edu Krieger é o único compositor que está no disco que não é daqui, mas na verdade não é mais ou menos. A família do Edu é toda de Brusque, ele é filho do Edino Krieger, neto do Aldo Krieger, né? Então já tem uma história ali da cidade, que minha cidade é Brusque e a minha casa é muito próxima à casa onde viveu o Aldo Krieger e tal, então tem uma relação, a gente se conhece, enfim, né? A gente fez uma composição que eu vou cantar agora no final, que foi uma composição coletiva com o Chico Preto, com o Evandro Haas, com a Natália Uriati, com a Fabrícia Prado e com a Roberta Sabino. Foi um dia de encontro e tal, que eu tinha já feito um começo de uma música e aí a gente fez. O Rafael Salvador e o Bruno Portes são parceiros meus nesse samba. Então a gente tem, assim, eu gosto dessa coisa, assim. Uma vez eu fiz um curso há muito tempo atrás de voz, que o cara falou isso. Essa coisa do cantor e tal. A gente, num primeiro momento, você pensa, vou gravar isso que foi sucesso, vou gravar isso que foi sucesso. Mas aí não tenho nada contra isso, mas aí você meio que chove no molhado, né? Você já grava, é mais do mesmo, sabe como? Exatamente. Então, assim... Não apresenta nada novo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de coragem de apresentar coisas novas, repertórios novos e assim... Tem muita coisa boa, Almeri. A galera compõe muito, o pessoal daqui compõe muito bem, são grandes poetas e músicos muito bons. Então, assim, por que não, né? Por que a gente vai buscar de fora se está aqui? A gente, às vezes, tem um pouco até de valorizar, acha que está de fora é melhor. Quem disse, né?
De repente não, de repente as coisas aqui também são muito boas de fazer. Então a gente, eu procuro isso, tanto no Cirandinha quanto nesse, eu acabei buscando uma galera daqui que eu gosto bastante e o resultado foi muito legal. Isso é bacana também. Você vê que as pessoas recebem o que é novo e, pô, bacana. Quer dizer, legal, de repente a pessoa não teria acesso àquela canção, né? Pois assim, eu entrevistei uma vez, acho que uma cantora do Rio de Janeiro, Marcela Muniz, e ela gravou uma música chamada Blusinha Branca, e ela falou, essa é de uma compositora aqui de Florianópolis. Eu já tinha cansado de ouvir essa canção na rádio, e nem me dava conta, olha assim, só, então exatamente. Eu estava estourando, assim, né? Exatamente. Aí é bem interessante, assim, que você falou. E o festival de música, ele despertou muito essa questão da música? Assim? Bastante, bastante. Eu faço festival, acho que desde o terceiro, quando eu comecei a entender que o festival existia, porque eu morava em Brusque e não morava aqui. Segundo ou terceiro, e a partir de então eu faço todo ano. Desperta porque você começa a ver que, a ter acesso às pessoas que vivem nesse universo, como eu te falei, em outros lugares, então você começa a trocar ideia com pessoas que fazem exatamente o que você faz em outras cidades, em outros lugares, e você começa a entender também que a realidade deles não é tão diferente quanto a nossa realidade, porque a gente tem aquela coisa que a grama do vizinho é mais verde, né? E aí a gente às vezes se sabota um pouco achando que o nosso não é muito bom, que o bom é mesmo quem vem de fora. Não significa que o deles não seja bom, mas a gente começa a entender que, pô, a gente também está fazendo coisas parecidas, que a nossa realidade também é parecida, que a batalha do artista de lá é uma batalha muito próxima do artista daqui. Talvez lá eles tenham mais pontos para tocar ou para se apresentar e tal, mais projetos. Mas, ao mesmo tempo, como a gente falou anteriormente, tem muita gente querendo, a fila é maior, diríamos assim, né? Para os lugares. Então, a gente vê que a cena musical daqui, principalmente Itajaí, bom, e região, ela é uma cena muito forte e ainda uma cena com boas oportunidades de mostrar. A gente tem muitos eventos, então tem a Volvo que te chama para fazer o teu show, e aí você pode fazer o teu projeto na lei de incentivo, que você pode também divulgar o teu show no Teatro Municipal, ou então o último show que a gente fez, que foi do lançamento do Casa, a gente fez ele na raça, a gente não tinha projeto, não tinha nada, vamos, no preço do ingresso, beleza. E a gente foi e pagou, o show se pagou, a gente conseguiu praticamente lotar o teatro. Então, assim, aqui, talvez numa cidade maior, isso seria uma grande dificuldade, você conseguir um espaço num teatro daquele tamanho, com uma estrutura daquele tamanho. Aqui não, aqui a gente tem, apesar de ser uma microcidade comparada com outras coisas, mas você tem movimentos culturais legais, tem casas legais para se apresentar, então eu acho que a gente está muito bem servido. E o festival, ele vem também para amadurecer o nosso conhecimento e tal, mas também para desenvolver essa consciência de que, opa, E conhecer, né? Como você falou, as pessoas do meio, né? Assim, conhecer, fazer esse intercâmbio mesmo cultural, na realidade. Legal. Foi por conta disso, por exemplo, no primeiro disco eu gravei uma música da Sueli Mesquita. A Mari Monteiro, que é essa artista que também ganhou essa menção honrosa que eu estava te falando antes, o disco dela foi produzido pela Sueli Mesquita, que é a professora que vem todo ano dar aula de canto. Então, quer dizer, como é que a gente conseguiria fazer essa ponte, ou como é que a gente acharia essa pessoa, viria, não viria? Então, o fato de a gente estar perto, né, é uma possibilidade de a gente também aproveitar e trocar uma ideia, né? Por que não, exatamente. Né? Exatamente. Tá certo, Jana. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado aí. Obrigada. Parabéns também. Obrigada, vamos ficar mais um pouquinho com a sua, então. com a sua música. Para você, um bom final de semana. A gente fica aqui um pouquinho com a música da Jana Sérvia aí, que ganhou esse prêmio. Só para falar rapidinho que quem quiser baixar o disco gratuitamente, entra aí no site www.cafemaestro.com.br. Olha só. www.cafemaestro.com.br e entra lá, tem artistas e tal, tem vários artistas e tem eu lá, aqui, tem eu lá, Jana Sérvia. Clica lá que tem para fazer um download gratuito, pode baixar, baixem e se gostarem, compartilhem. Tá aí, pro fim de semana, sábado, domingo aí, né, Jana? Obrigada. Obrigado. E se a gente descobrisse agora que estamos vivendo na contramão de tudo que acreditamos até aqui? E se aquilo que julgavas certo não for mesmo tão sério? Se o bom, belo e barato já não vale mais teu capital? E se ao acordarmos vimos na televisão que perdemos um novo hit eliminado ou o capítulo final? Se você tem a sua música,
se você tem o seu querer, se você tem os seus amigos pra ver, se você tem com quem dançar, se tem com quem compartilhar, se você tem uma aliança pra trocar, se você tem a sua música, se você tem o seu querer, se você tem os seus amigos pra ver, se você tem com quem dançar, se tem com quem compartilhar, se você tem uma aliança pra trocar.